E a paz do Senhor a todos. E seja com essa alegria aí. Nós somos a noiva do Senhor. Que a gente tem a alegria de estar na presença dEle. Que a gente se alegre de estar na casa do Senhor. Porque a presença dEle está neste lugar. E nós temos que glorificar o nome do Todo-Poderoso. Amém? Eu não sei quantos estavam aqui domingo passado. E graças a Deus eu estava e eu saí com aquela palavra no meu coração, e aquela palavra durante a semana me constrangeu muito, trouxe muito arrependimento ao meu coração, e eu fiquei durante a semana pensando nas duas perguntas que o pastor Miquel deixou para nós. Se só existisse eu, se só fosse a minha casa, será que eu faria a diferença? Será que realmente eu traria pessoas para Jesus? Será que eu seria chamado, escolhido para levar essa mensagem, para impactar as pessoas? Será que eu tenho mesmo feito a diferença? O meu trabalho, aonde eu ando? Será? E eu fiquei pensando nisso. E depois nós tivemos a oportunidade na quarta de estudo de estar falando sobre o nosso chamado de levarmos, de pregarmos o Evangelho, e aquilo ficou ainda confrontando no meu coração. E me trouxe Mateus 4, 18, 22, que é vivendo o chamado. Deus nos chamou para viver um chamado. Nós temos um chamado. A igreja do Senhor tem um chamado. E nós temos que viver esse chamado. Deus, Ele nos desafia a viver esse chamado. Amém? Mateus, capítulo 4, do versículo 18 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Deus, nesta manhã, está chamando cada um de nós para que a gente largue tudo, para que a gente siga Ele, para que a gente realmente se esvazie de todas as coisas que têm sido impedimento, para que a gente caminhe, para que a gente anuncie esse Evangelho, para que a gente seja pescadores. E Deus nos chama para isso. Essa manhã Deus nos desafia para isso. Deus vem durante o final do ano que passou, e esse início de ano Ele tem colocado isso no nosso coração, para que a gente pregue, para que a gente anuncie, para que a gente faça a diferença, para que a gente busque vidas lá fora. Aleluia. E essa pesca é algo que é muito importante. O cristão tem muita mania de pescar dentro de aquário, mas Deus nos chama para lançar rede. Aleluia. Se Deus nos chama para lançar rede, rede não é lançada dentro de aquário. Rede é lançada em alto mar. Amém. Onde a gente vai poder pegar peixe grande, amém, peixe que está no mar. Não adianta a gente ficar pescando dentro do aquário. O que é pescar dentro do aquário? É pregar o Evangelho para quem já conhece. É pregar o Evangelho para quem já está na igreja. Se o irmão está na igreja, glória a Deus, aleluia, deixa o irmão na igreja. Ele está na igreja dele, você está na sua igreja, e todas as igrejas são igrejas do Senhor. Amém. Mas Deus nos chama para pescar em alto mar. Se é pescar em alto mar, é lugar onde tem peixe grande para a gente pescar. E se vai lançar de rede, é porque a pesca vai ser grande, é porque a pesca vai ser boa. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. O propósito do Evangelho de Mateus é de transmitir os ensinamentos de Jesus. Mateus, ele fala da vinda de Jesus, ele fala dos cumprimentos de suas promessas até que venha o seu reino. E é isso que Deus nos desafia, para que a gente abra os nossos lábios e fale acerca desse Deus. Esse Deus que veio, esse Deus que tem promessas, e esse Deus que vai cumprir o reino dele.
É isso que a gente tem que fazer, é para isso que Deus nos chama. É assim que nós temos que abrir os nossos lábios. Nós, como os discípulos de Jesus, não fomos escolhidos em vão. Eu já venho falando isso aqui diversas vezes. Deus não escolheu você em vão. Deus não tira você da sua casa num domingo de manhã, onde você poderia estar descansando, para você vir para cá em vão. Deus tem propósito na sua vida. Deus tem planos na sua vida. Deus quer usar você em coisas grandes. Amém. Deus não escolheu você à toa. Deus não me escolheu à toa. Deus não escolheu cada um de vocês à toa. A gente tem que parar com essa mania de achar que a gente está bem aonde a gente está, confortável, ouvindo a palavra, nos alimentando. Deus nos chama para coisas grandes. Aleluia. Deus nos confronta para coisas grandes. Amém. Deus não quer ninguém sentado em banco de igreja, só engordando. Deus quer que a gente queime essas calorias que a gente tem recebido. Deus quer que a gente exercite o que a gente tem recebido, a palavra que tem nos sido entregue. Deus quer que a gente exercite isso. E a gente vai exercitar isso aonde? É no dia a dia. É no nosso trabalho, é na nossa casa, é onde quer que a gente esteja falando desse amor. Deus nos chamou para isso. Da mesma forma que Deus tinha um propósito separado para cada um dos discípulos, assim também é em nossas vidas. Ele tem um propósito específico com cada um de nós, e Ele quer usar cada um de nós de forma diferente. Mas Deus quer te usar, Deus quer me usar, Deus quer usar a igreja dele. Mas para isso, a gente tem que deixar ser usado. Para isso você tem que abrir o seu coração, para isso você tem que abrir a sua mente, para isso você tem que abrir os seus lábios, dizendo para Deus: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Eu tenho dito aqui repetidas vezes, abre os seus lábios, irmão, pede para Deus te usar, entrega a sua vida para Deus te usar, e você vai ver Deus fazendo grandes coisas através da sua vida. Aleluia. No seu trabalho, aonde quer que você for, quando você tiver essa postura, você vai ver Deus te usando. De forma que você vai falar: eu nem sabia que eu sabia esse texto, que eu sabia essa palavra, mas Deus vai te usar, porque é Ele que usa. É Ele que dá o ensinamento, é Ele que dá as palavras certas para nós. É o Espírito Santo dele que habita dentro de nós, que nos usa, que nos capacita para a gente anunciar esse evangelho. Porque por nós mesmos nós não seríamos capazes. Por mais que você estudasse, por mais que você se preparasse, por mais que você dedicasse horas do seu dia, se você não tiver o Espírito Santo de Deus, nada vai adiantar. Você não vai alcançar coração algum. Você tem que ter esse Espírito de Deus, você tem que buscar esse Espírito de Deus que já foi te entregue, que já foi te concedido. Agora você tem que exercitar isso. Deus quer nos usar para fazermos grandes coisas em seu nome. E essas coisas que nós vamos fazer não é no nosso nome, mas é no nome de Deus. Amém. Você não prega o evangelho em seu nome, você não prega o evangelho em nome da sua igreja, você prega o evangelho no nome de Deus. Aleluia. É por isso que você impacta corações, é por isso que você alcança vidas, porque você vai no nome do Todo-Poderoso, você vai no nome do Senhor dos Exércitos. É por isso que quando a gente se dispõe a fazer uma obra do Senhor, a gente tem êxito. É porque é em nome dEle, é para Ele e é por Ele. É esse que a gente tem que ter no nosso coração, esse entendimento. A gente não faz nada com as nossas mãos, nós não fazemos nada com as nossas próprias forças, mas nós fazemos em nome de Deus, é em nome dEle. Mateus, através do seu evangelho, nos fala acerca da vocação, do chamado que todo o cristão possui, de pregar e anunciar o evangelho. Esse chamado é para todos, não é só do missionário, não é só do evangelista, mas é de todos. Todos nós que somos cristãos, todos nós que somos novas criaturas, temos esse chamado. Aleluia. Temos esse compromisso com o Senhor de anunciar o evangelho dele. Senão, o que nós temos feito? Como nós temos levado a nossa vida? Aí vai ser realmente como a palavra de domingo, que incomodou o meu coração e creio que incomodou o coração de muitos. Como eu tenho levado a minha vida? Será que as pessoas lá fora sabem que eu tenho um compromisso de anunciar o evangelho com Deus? Ou será que eu venho anunciar o evangelho só aqui dentro? Só dentro da casa do Senhor, que eu sou cristão? E lá fora?
Como tem estado a minha vida? Como tem estado a sua vida? Como nós temos nos comportado lá fora, diante das pessoas que nos cercam? Será que nós temos verdadeiramente vivido esse compromisso de anunciar o Evangelho de Deus? Será que a gente tem falado desse amor? Será que a gente tem testemunhado o que esse Deus tem feito na nossa vida? De onde Ele nos tirou? Aonde Ele nos colocou? O que Ele tem feito na nossa vida? Será que a gente tem feito essa diferença? Será que as pessoas realmente sabem quem nós somos? Será que as pessoas verdadeiramente sabem o Deus que nós servimos? Ou a gente está lá fora e não faz diferença nenhuma? As pessoas não veem nada de diferente. Pelo contrário, quando a gente abre a nossa boca, é pior ainda do que eles que estão lá fora. Tem mais perversidade ainda nos nossos lábios, ainda mais palavras enganosas, ainda mais veneno do que tem na língua deles lá fora. Como será que a gente tem vivido a nossa vida? Como? Lendo o versículo 18. Vamos ler o versículo 18. Quem pode ler para mim que eu deixei a Bíblia lá no Misericórdia? Larguei minha arma na batalha. Pastora Tânia, me ajuda lendo o versículo 18? Mateus 4:18? Isso. Posso? Pode, amém? E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Amém? Então Jesus andando, ele viu os dois homens e convidou, chamou para que eles lançassem rede. Deus na caminhada dele, Jesus na caminhada dele, olhou para mim, olhou para você um dia, te tirou de onde você estava, para que você também fosse um pescador, para que você também saísse da sua zona de conforto e fosse jogar a rede lá no mar. Amém. Ele não chamou você para ficar só aqui dentro da casa dele. Ele não chamou você para salvar só você. Ele quer salvar você, Ele quer salvar a sua casa, Ele quer salvar a sua parentela, Ele quer salvar as pessoas que estão ao seu lado, Ele quer salvar, Ele quer usar você. Amém. E quer usar a mim. Glória a Deus. Só que a gente vai ter que lançar essa rede, a gente vai ter que se preparar para essa pesca. É verdade. A gente tem que se preparar. Quando o pescador vai para o alto mar, ele não vai simplesmente entrar no barco e vai, ele tem que se preparar. Ele tem que se preparar com combustível, ele tem que se preparar com alimento, dependendo se for uma pescaria que ele vai ficar uma semana, 15 dias, ele vai levar lampião, ele vai levar uma série de coisas. E nós também temos que nos preparar. Aleluia. Como é que nós vamos nos preparar? Nos alimentando da palavra do Senhor, Glória a Deus. estando na casa dele, meditando dia e noite, quarta-feira de ensino, terça-feira de oração. Deus fala em cada momento da igreja, em cada culto, Deus está presente. Aleluia. Não só na palavra, mas não só no ensinamento, mas também nas orações de terça-feira. Deus também está presente. Deus também quer falar conosco nesses dias. Claramente, o Senhor está à procura de homens e mulheres que estejam dispostos a segui-lo. Claramente, esse é o desejo do Senhor. Diariamente, Ele procura homens e mulheres que estejam dispostos a segui-lo, que estejam dispostos a anunciar o Evangelho dEle, que estejam dispostos a lançar as redes no mar. Só que será que se Ele olhar para a sua vida, se Ele olhar para a minha vida, Ele vai ver essa disposição? Ele vai ver esse compromisso em jogar redes no mar? Medite nisso, meu irmão. No Evangelho de Marcos, nos é confirmado este mesmo desejo de encontrar pessoas que falem do seu amor. Se nós lermos lá, convido vocês, Marcos, capítulo 1, versículo 16 e 20. Podem acompanhar nas suas Bíblias, ou ali na tela, o que foi melhor para vocês. Marcos, capítulo 1, do versículo 16 ao 20. Deus está procurando homens e mulheres de Deus dispostos. E jovens também. Deus também procura jovens. Para pregar e anunciar esse evangelho, para fazer a diferença. Vocês jovens são a igreja de hoje. Vocês vão impactar os jovens de hoje, que vão ser pastores hoje, que vão ser evangelistas hoje. Vocês também têm
velhos e velhas também procuram homens de compromisso. Aonde tiver, Deus procura todos. Deus procura todos. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou, e ele os seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Deus nos chama, Deus está te chamando essa manhã para você seguir a Ele. Para você viver uma vida de compromisso com Ele. Amados, Deus tem um chamado neste lugar para cada um de nós, mas nós temos que receber esse chamado, nós temos que aceitar esse chamado, e nós temos que tomar posse desse chamado, do que Deus tem para a nossa vida. A gente vive falando em crescimento, a gente vive falando em evangelismo, a gente vive falando um monte de coisa, mas o que é que nós temos feito para que todas essas coisas aconteçam? De que forma que nós temos nos comportado? Será que a gente vem domingo após domingo, terça após terça, quarta após quarta, com o mesmo intuito? Não, tem gente fazendo a missão. Eu vou ficar aqui no conforto, só me alimentando, só orando por mim, só orando pela minha casa. Não, Deus não chama ninguém para viver um evangelho de conveniência. Deus nos chama para viver um evangelho de desafio, para viver um evangelho que traz vidas para dentro da casa dele. E se você viver dessa forma, você não vai impactar, você não vai transformar ninguém. Você não vai fazer diferença em lugar nenhum que você ande. E Deus nos chama para fazer diferença. Deus diz que onde a gente coloca a planta dos nossos pés, tem que haver luz, tem que haver mudança, tem que haver transformação, tem que gerar incômodo. Tem que gerar incômodo. É uma palavra forte, mas é verdade. As pessoas têm que se incomodar com a nossa chegada, com a nossa presença. Eles têm que ver que é algo diferente. Aleluia. Que é algo que traz um desconforto a ele. Amém. Ou a ela, não importa. Mas a gente é chamado para isso. Se a gente entra e sai e ninguém sente desconforto nenhum, ninguém sente diferença nenhuma, é porque a gente tem que parar e voltar. E voltar lá atrás, aonde a gente tinha uma vida de compromisso, que a gente incomodava, que as pessoas, aonde a gente chegava, se elas estivessem falando palavrão, se elas estivessem falando qualquer coisa, elas iriam parar. Olha, vem aí ele. Ele está vindo e ele tem algo diferente e eu tenho que mudar a minha postura. Aleluia. Ele não se mistura conosco. Não é, nós muitas vezes chegamos e queremos ser agradáveis e vamos levando a vida de qualquer maneira, e muitas vezes, se nós não vigiarmos, nos pegamos sentados à mesa com os escarnecedores, falando as mesmas coisas, rindo das mesmas coisas e praticando e fazendo as mesmas coisas. Nós temos que estar atento a isso. Nós temos que estar atento a isso. Amém? Amém. Glória a Deus. E sabemos e uma coisa que é muito importante é que nós sabemos quem nos chama. Você sabe quem te chama, eu sei quem me chama. Não é o pastor que vem aqui na frente fazer um apelo que te chama. Não é o diácono que te chama, não é o presbítero, não é o evangelista. Quem te chama é o Todo-Poderoso. Quem te chama é o Senhor dos Exércitos. É Ele que te chama para anunciar e para pregar o evangelho dEle. É Ele. Não é a igreja, não é o pastor, mas é o Todo-Poderoso, é Ele que te chama. Esse chamado que você tem, não sou eu que estou chamando você, não é a pastora Tânia, não. É o Todo-Poderoso que te chama e que te desafia para pregar esse evangelho. É Ele que te chama, irmãos. É Ele que te chama para o ID e pregar o evangelho, para o ID e anunciar as boas novas. É o Todo-Poderoso. É Ele que te escolheu, é Ele que te chamou para fazer essa boa obra. João 1, versículos 40 e 42. Esse chamado, ele vem do alto. Esse chamado é um chamado celestial para a sua vida e para a minha vida. E esse chamado é para todos. Todos, não tem diferença. Não é para um e para outro. Esse chamado de anunciar as boas novas são para todos que tiveram
uma vida nova, todos que receberam uma vida nova, todos que nasceram de novo, têm esse chamado, receberam esse chamado. Diz assim a palavra do Senhor: André, irmão de Simão Pedro, era um dos que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, isto é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. Então eles sabiam quem havia chamado eles, e vocês também sabem quem chamou cada um de vocês, vocês sabem quem escolheu cada um de vocês, vocês sabem quem tirou cada um de vocês aonde vocês se encontravam e colocaram vocês aqui neste lugar. Foi o Todo-Poderoso, foi Ele que chamou vocês. Amém, igreja? Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus é que escolheu e separou e chamou cada um de nós para essa boa obra. Foi Ele, meu irmão. Ele não te separou e te chamou para coisas pequenas. Ele te chamou e te separou para grandes coisas, para grandes obras. Amém. E nós sabemos que grandes são os campos lá fora, mas poucas são as pessoas que querem trabalhar nele. Como é que nós vamos ver grandes plantios, grandes terrenos sendo preparados, se não há trabalhadores para fazer esses trabalhos? Como é que nós vamos ver grandes colheitas se não há plantio? Se as pessoas não estão dispostas a plantar, se as pessoas não estão dispostas a colocar a mão no arado. Deus te chama essa manhã para você arregaçar as suas mangas e colocar as mãos nesse arado. Deus te chama para você mexer essa terra, para você revirar essa terra e para lançar boa semente. E depois que você lançar a boa semente, não desista dessa obra. Continue tratando esse solo aonde você jogou essa boa semente. Tirando as pedras, tirando os entulhos, tirando os gravetos, tirando as ervas dali que vão nascendo durante o plantio. Deus te chama para você plantar, mas Deus te chama para você também continuar mantendo esse solo. Não adianta apenas você lançar palavras aí fora, se você não perseverar por essas vidas, orando, jejuando e ensinando. É verdade. Deus nos chama de pregar, anunciar e fazer discípulos. Você não tem como fazer discípulo se você não ensinar. E você não pode ensinar se você não receber. Aleluia. E você tem recebido. Você tem recebido um bom e genuíno alimento. O que tem sido pregado aqui, o que tem sido anunciado aqui, vem de Deus, vem do trono. Amém. Graças a Deus vocês pertencem a um ministério que não vive de heresias, mas prega o verdadeiro e genuíno evangelho. E você tem recebido essa palavra através dos estudos, através do púlpito, através dos louvores. E vocês têm que passar o que vocês têm recebido. Glória a Deus. Vocês têm que passar essa semente que vocês lançam, essas pessoas que vocês falam desse amor, depois vocês têm que estar ensinando, têm que estar trazendo pela mão, até que a pessoa possa andar sozinho. Aleluia. Não adianta também você lançar e falar, agora Deus dá o crescimento. Amém, é lógico que Ele dá o crescimento. Ele pode todas as coisas, mas Ele chama você para cuidar desse crescimento. Aleluia. Ele chama você para discipular essas pessoas aonde você se encontra, seja no seu trabalho, aonde for. Essa pessoa que você tem falado desse amor, você também tem que discipular ela. Aleluia. E Deus te capacita a isso, meu irmão. Como? Com a tua vida, com o teu testemunho, com o teu dia a dia. Ele vai ver. E ele vai começar a fazer as mesmas coisas que você faz. Ele vai começar a praticar as mesmas coisas que você pratica. Quando ele vê que você é uma pessoa correta, que você é uma pessoa diferente, e que você vive o que você tem pregado, que você vive o que você tem anunciado a ele. Se ele não vê que você vive o que você tem anunciado, como ele vai fazer uma coisa que você não faz? Como ele vai viver algo que você não vive, que eu não vivo? Como? Como você pode chamar alguém para viver algo que você não vive? Como é que você pode chamar alguém e apresentar algo que você não conhece? Mas Deus nos desafia a conhecermos cada vez mais Ele.
Deus nos chama para vivermos cada vez mais junto dele, como nós vimos nos louvores, para a gente se encher cada vez mais, e assim a gente vai alcançar cada vez mais vidas. Glória a Deus. Como André, sabemos que o Messias é o Cristo, nós sabemos disso. Nós conhecemos essa verdade, nós aceitamos essa verdade, nós reconhecemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. A gente sabe a quem a gente serve. Cristo quer nos convidar esta manhã para deixarmos para trás tudo que tem sido impedimento para andarmos nos teus caminhos. Deus te chama essa manhã para você mudar a sua vida, para você deixar para trás tudo que tem impedido você de pregar e anunciar esse evangelho. Aleluia. Tudo que tem sido impedimento para você viver um verdadeiro compromisso com Ele. Sim, Pai. Deus te chama, mas a gente vai ter que abrir mão de uma série de coisas. Nós vamos ter que mexer numa série de coisas. Coisas que nós não somos capazes de mudar, coisas que nós não somos capazes de transformar. É aí que entra o Senhor, o Todo-Poderoso. Aleluia. Quando a gente abre o nosso coração Glória. e clama, Senhor, tira de mim tudo que não te agrada, Aleluia. tudo que tem sido impedimento, que eu venha resplandecer a tua imagem e a tua semelhança, Amém. tudo que tem sido impedimento na minha vida, de pregar e anunciar o teu evangelho, de viver o ID. Aleluia. Mas você tem que ter postura, meu irmão. Glória a Deus. Deus, Ele é um Deus misericordioso. Deus, Ele é um Deus amoroso. Ele é um Deus que Ele não faz nada se a gente não permitir que Ele faça. Diferente do inimigo, quando a gente dá uma brecha, ele entra dentro da nossa vida e destrói tudo. Deus, Ele bate a porta e a gente tem que abrir para que Ele entre, para que Ele possa fazer a boa obra, para que Ele possa fazer morada. E Deus está batendo no teu coração. Fala com o teu irmão que está do teu lado. Deus está batendo no teu coração. Deus tem um chamado para você. Deus tem grandes planos para você. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Deus tem grandes planos para cada um de nós, mas nós vamos ter que abrir o nosso coração, nós vamos ter que abrir a porta do nosso coração, nós vamos ter que pedir para que o Senhor faça morada dentro de nós. E como uma escritura de casa, quando nós passamos um imóvel a alguém, quando nós passamos essa escritura é de todo o imóvel, dentro e fora. Você não vende o imóvel para alguém e passa a escritura e diz assim, essa cozinha não faz parte do imóvel. Não, quando você passa a escritura do imóvel, é de todo o imóvel, do terreno e do imóvel dentro. E quando nós nos apresentamos a Deus é do mesmo jeito. Não tem como nós fazermos reservas. Senhor, eu quero que o Senhor faça morada em mim. Senhor, eu quero que o Senhor venha habitar em mim. Mas essa área eu não quero que o Senhor trate. Não, essa área eu quero que fique assim. Não, meu irmão. Deus vai fazer morada e você vai deixar Ele tratar todas as áreas da sua vida. Aleluia. E aí sim você vai viver esse ID. Aí sim você vai incomodar. Aí sim você vai resplandecer. Aí sim você vai pregar esse evangelho sem nem precisar abrir a sua boca. Você vai chegar nos lugares e vai pregar o evangelho de boca fechada. Ah, mas como é possível isso, pastor? Com a sua vida, meu irmão. Amém. Com a sua vida. Aleluia. Com o seu viver, com o seu andar. Com o seu se portar durante os lugares aonde você está. As pessoas vão ver. As pessoas vão ver. As pessoas vão ver Cristo em você. As pessoas vão ver Cristo em mim. Amém? Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Sim, nós sabemos quem está nos fazendo esse convite. Nós sabemos quem está fazendo esse convite. Nossas vidas estão sendo trabalhadas aqui neste lugar. Amém. Você não está vindo aqui neste lugar à toa. Deus nesse lugar está tratando a sua vida. Deus nesse lugar está tratando a minha vida. É por isso que nós voltamos aqui neste lugar. Para sermos tratados. Todos que estão aqui estão em tratamento. Aleluia. E esse tratamento aqui é diário, meu irmão. É até o último dia você vai precisar estar se tratando. A palavra de Deus diz que quem está de pé, cuide para que não caia. E quem se acha santo, que se santifique-se ainda mais. É porque esse tratamento vai ser diário, meu irmão. Vai ser por toda a tua vida. É verdade. Glória a Deus. Todos
você entrar nesse lugar, Deus vai tratar você, Deus vai tratar a mim, Deus vai tratar a igreja dele, sempre. Porque a gente sempre vai estar nesse constante tratamento. As verdades estão sendo anunciadas aqui nesse lugar. No versículo 19 de Mateus 4:19. Amém. Oh Deus. Mateus capítulo 4, versículo 19. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Deus nos chama para seguir. E ele diz que simplesmente sigam-me e eu vou fazer vocês pescadores de homem. Então a gente vem, segue e ele vai nos fazer pescadores. É ele que vai nos fazer. É o Espírito Santo dele que habita dentro de nós que vai nos capacitar. É simples assim, meu irmão. A palavra de Deus é simples. Siga-me. Se você está seguindo a Cristo, se você vive Cristo, se você medita Cristo dia e noite, você vai ser pescador de homens. Você vai ser simples assim. Não tem mistério. Não tem nenhuma matemática complicada. É simples. É viver o Evangelho. E você vai pescar homens e mulheres. Deus te chama hoje, meu irmão. Deus te chama hoje, minha irmã. É hoje. Não deixa para amanhã, para começar a viver esse ID. É hoje, não deixa para amanhã. Amanhã pode ser tarde demais. Nós temos que deixar de mão as coisas que têm sido impedimento. Às vezes, vergonha. Às vezes, uma má administração que a gente faz da nossa vida. Deixando que coisas nos roubem o nosso tempo. Coisas que nos furtem o nosso tempo. E a gente tem que deixar uma coisa também de lado, que é a vergonha. Muito cristão vive com vergonha. Com vergonha desse Deus que serve. Sabe uma coisa que eu admiro? Eu não admiro o macumbeiro ou o espírito das pessoas, mas eu admiro a dedicação que eles têm. Quando eles vão oferecer despacho, macumba lá, eles não querem saber se tem alguém olhando não, meu irmão. Eles não querem saber se é dia ou noite, não. Eles vão lá e eles fazem. E o crente não faz, o cristão não faz. O irmão te pede, a pessoa está clamando do teu lado para você orar, e você não ora porque você tem vergonha. Eu não oro porque eu tenho vergonha. A gente diz assim, eu vou orar por você depois. Me dá teu nome que eu vou botar lá no púlpito, no domingo. Isso é na segunda, meu irmão. Domingo, já é tarde. Você não sabe como é que está a vida dessa pessoa que está clamando por você agora. E você vai dizer a ele, porque você está com vergonha, porque as pessoas estão olhando. Aí você vai dizer para você, depois eu oro por você. Não, meu irmão. Deus te chama agora, para você orar agora, para você servir agora, para você trabalhar agora. Amanhã pode ser tarde demais. E essas vidas vão ser cobradas de nós. O sangue dos inocentes que estão sendo derramados ao nosso redor vão ser cobrados de nós. Está tudo lá no livro da vida. Quando chegar lá que Deus abrir diante de nós, Deus vai falar, lembra aquele que você falou que ia orar domingo? Se perdeu. E o sangue desse inocente eu vou cobrar de você. Vai cobrar de mim. Vai cobrar dos que têm se acovardado. Isso é muito sério. Esse chamado do ID que nós temos é muito sério. Não é brincadeira, não. A gente tem que ter noção disso. A gente não pode deixar que nada gere impedimento no nosso coração. Como é que nós vamos ter vergonha desse Deus que nos tirou da escuridão e nos trouxe para a luz? Como é que nós vamos ter vergonha de anunciar esse evangelho do Todo-Poderoso, do Santo? Começa a abrir os teus lábios e deixa Deus te usar. Abra os teus lábios, meu irmão. Abra os teus lábios, meu irmão. Deixa Deus te usar. Anuncia esse amor que um dia foi anunciado para você. Alguém um dia anunciou esse amor para você. Você tem vivido esse amor e Deus te chama para você anunciar esse amor para outros, para que outros possam também viver esse amor que nós estamos vivendo hoje. Mas as pessoas que estão lá fora, para conhecer esse amor, você tem que falar, eu tenho que falar. Para que as pessoas lá fora vejam esse amor, a gente tem que viver esse amor.
Eu tenho que viver esse amor. Você tem que viver esse amor. A igreja do Senhor tem que viver esse amor. As pessoas têm que ver esse amor. A gente tem que exalar esse amor. E assim, amados, através desse amor, que não pode ser retido dentro de nós, pessoas serão libertas. Esse amor que foi colocado dentro do teu coração, dentro do meu coração, não pode ficar retido aqui dentro. Eu não posso guardar esse amor só para mim. Esse amor tem que ser anunciado para os 4 cantos da terra. Porque a palavra de Deus diz que ele só virá quando todo o povo ouvir falar do seu nome. E a gente tem gente próxima de nós que estão colada, que ainda não ouviram esse amor, porque você e eu ainda não abrimos os nossos lábios. Porque a gente ainda não tem vivido uma vida de compromisso com Ele. Deus te chama, meu irmão, para isso. Não tenha medo, meu irmão. Não tenha medo, minha irmã. Não tenha medo, jovem. Deus vai te capacitar. Não tenha vergonha. Glória a Deus. A gente faz tantas coisas que são vergonhosas. E o que a gente tem que fazer, que não é vergonha nenhuma, a gente não faz. As pessoas estão olhando. O que vão dizer de mim? Vão dizer, irmãos, que você é um homem e uma mulher de Deus. Vão dizer, jovem, que você é um jovem de Deus. Vão dizer que você tem algo diferente. Que você resplandece a imagem e a semelhança do Todo-Poderoso. Foi para isso que você foi chamado. Aleluia. Se você não viver esse seu chamado, você está vivendo aqui dentro da igreja uma mentira. Você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo vindo aqui se você não viver uma vida de compromisso. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E diz a palavra dele que no dia do juízo muitos serão chamados e poucos vão ser escolhidos. Sabe por quê, irmãos? Porque tem muita pessoa dentro da igreja do Senhor que não se converteu ainda. Que não é um verdadeiro cristão, que ainda se encontra morto. Que ainda não viveu. Que ainda continua morto, continua no mesmo lugar. Só foi tirado de lá, trouxe para cá. Deus trouxe para cá, mas você está com seu coração endurecido. Você não deixa Deus tratar. Você não deixa o Espírito Santo fazer habitação dentro de você. Você vive com seus ouvidos tampados e não ouve a voz do Espírito Santo quando Ele fala com você. Ah, é a minha cabeça. Não, meu irmão, dentro de você habita o Espírito Santo e Ele fala com você. Agora você tem que abrir o seu ouvido para ouvir. Para ouvir. E Deus vai capacitar. É Ele que vai te capacitar. Você não precisa temer. Você serve ao Todo-Poderoso, ao Senhor dos Exércitos. Nós fazemos o que é possível. Faça o que é possível. E Deus vai fazer o impossível na sua vida e na vida das pessoas que te cercam. Porque você vai fazer o que é possível. O que está às tuas mãos você vai fazer. E o que você vai fazer? Você vai abrir os teus lábios, meu irmão. Você vai abrir os teus lábios e vai falar desse amor. E quem vai tocar aquele coração, quem vai incomodar aquele coração, é Deus. Deus é que vai agir, Deus é que vai trabalhar. E você só vai fazer o quê? Discipular. Você só vai cuidar daquela vida que Deus colocou na tua mão. Vai olhar por ela, vai orar por ela, vai jejuar por ela, vai caminhar com ela, vai ligar para ela, vai dar amor a ela, esse amor que você recebeu um dia. Eu um dia fui carregado no colo, alguém foi me buscar lá fora, alguém ligava para mim, alguém me pegava pela mão, vamos à igreja, porque senão eu não estaria aqui, meu irmão, senão você não estaria aqui, porque por nós mesmos nós não fazemos nada, somente pela graça, somente pelo amor de alguma vida que um dia orou por nós, por uma vida que uma vez jejuou por nós, e Deus nos chama para isso, para jejuarmos e orarmos por vidas, para trazermos vidas para a casa do Senhor, para pescarmos em alto mar, para lançar a rede. E quando a gente lança a rede, meu irmão, ela não volta vazia. Pode voltar com peixe grande, com peixe pequeno, mas ela vai voltar. Ela volta com alguma coisa. Aleluias. Deus te chama para isso. Glória a Deus. Quando você abrir a sua boca, Deus vai te usar, meu irmão.
Você pode ter certeza. Lucas, capítulo 5, versículo 10. Lucas, capítulo 5, versículo 10. Amém? Amém. Diz assim: como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Deus fala para você esta manhã: não tenha medo. Não tenha medo. De hoje em diante, se você abrir os seus lábios, Aleluia. se você viver uma vida de acordo com a palavra do Senhor, você vai ser pescador de homens. Amém. Não tenha medo. Viva o seu chamado. Glória a Deus. Deus te chama para viver esse chamado. Esse chamado é seu. Esse chamado é meu. Esse chamado é de todo cristão. Aleluia. Dentro da igreja há muitos cargos, há muitos ministérios. Mas o ID é de toda a igreja do Senhor. Aleluia. É de todo que é nova criatura. Tem esse chamado. É praticamente, meu irmão, uma obrigação. É praticamente uma obrigação do cristão. E esse ID é ide andando. Não é parado. É aonde você estiver, constantemente, você vai pregar e anunciar esse evangelho com a tua vida. Aleluia. Não tem lugar aonde você não possa evangelizar. Aonde você estiver, meu irmão. Aonde você estiver, você tem poder e autoridade. Você tem o Espírito Santo de Deus para impactar, para transformar vidas. E Deus vai usar você. O Senhor manda lhe dizer esta manhã para você não ter medo. A palavra do Senhor diz: não tenha medo. Glória a Deus. Não tenha medo, irmão. Você tem medo de quê? O que tem te parado? O que tem te impedido? Joga por terra agora em nome de Jesus, meu irmão. Aleluia. Declara que você não aceita mais. Está travado, está parado, estagnado diante das vidas que estão diante de você. Glória a Deus. Amém. Joga por terra. O que tem te impedido? Eu não sei. Glória a Deus. Mas algo que estiver te impedindo, joga por terra agora. Amém. Declara: eu não aceito mais. Senhor, eu não aceito mais. Eu quero viver o ídolo, eu quero viver o meu chamado. Eu sou cristão, eu sou nova criatura, eu nasci de novo. Então eu quero ir. Eu quero que as pessoas que estão à minha volta venham comigo, que elas vejam a diferença. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Mateus 4, versículo 20. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Meu irmão, você recebeu esse chamado. E esse chamado ele tem que ser imediato. Aleluia. Se você ainda não foi, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você já deixou vidas para trás. Mas viva agora diferente. De hoje em diante. Se hoje você está recebendo essa palavra de forma diferente, comece hoje e vá orando pelas vidas que ficaram para trás, para que Deus tenha misericórdia delas, para que Deus levante outras pessoas que possam pregar o que você não pregou lá atrás, mas não viva também olhando para trás, viva olhando para frente. Senhor, o que ficou para trás, ficou para trás. Eu quero viver o hoje, Senhor. Eu quero vidas hoje. Eu quero compromisso contigo hoje. E Ele vai te usar, meu irmão. Glória a Deus. Segue isso. É na hora. Você tem esse chamado e segue. Você está recebendo esse chamado. Você já tem esse chamado. Glória a Deus. Ao recebermos esse chamado tão maravilhoso, que é o chamado de Cristo, não resista, não lute. Não lute, meu irmão, contra esse chamado. Porque esse chamado vem de Cristo, esse chamado vem do Todo-Poderoso. Nós não podemos lutar contra isso. Nós não podemos lutar contra a vontade do Todo-Poderoso, contra os mandamentos e contra os ensinamentos dele. E ele diz: ide. Se ele manda que a gente vá, a gente tem que ir. A gente não pode lutar contra isso, dizer: Senhor, eu não vou. Eu vou ficar aqui parado. E ele está dizendo para você: ide. Como
Como é que nós vamos ser desobedientes? Se Deus nos dá um chamado, se Deus nos dá uma ordenança para que a gente vá, como é que a gente vai viver como filhos rebeldes? Depois nós nos colocamos diante dele para fazer as nossas orações. Como, meu irmão? Como é que você quer algo de Deus? Como é que você quer bênção de Deus se você não vive o verdadeiro evangelho? As coisas na minha vida não acontecem. Nada acontece. Por que será, meu irmão? É porque você não tem feito a vontade de Deus. Porque você não tem feito o que Ele te ordena que você faça. Ele chama para ir de pregar, e de anunciar, e de levar as boas novas. Aleluia. Ele não diz para você, fica aí parado, vivendo toda a sua vida na mesmice. Fica aí se alimentando, pegando aí uma obesidade espiritual. Não! Ele te chama para ir. Aleluia. Ele te chama para ir. Então vá, meu irmão. Vá e faça essa boa obra. Que é obrigação sua, que é obrigação minha, que é obrigação de todo cristão fazer essa boa obra. Aleluia. E aí então você vai se apresentar diante de Deus e você vai ver as suas orações sendo recebidas. Amém. Você vai ver a sua vida espiritual tomando um outro rumo. Eu demorei um tempo para compreender isso. A gente pega a Escritura e diz, tudo que pedir vos será dado, tudo que pedir será acrescentado. E assim, poxa, glória a Deus, esse Deus que eu sirvo é maravilhoso. Nada vai me faltar. Eu vou pedir carro, eu vou pedir dinheiro, eu vou pedir emprego. E quando você começa a viver o verdadeiro evangelho, você começa a esse ir e pregar, e você começa a orar, você começa a jejuar, você começa a apresentar vidas, e você nem sequer lembra de pedir nada a Deus para você. Pai. Porque você sabe que Ele está cuidando de todas as coisas. Aleluia. Você nem vai se preocupar, meu irmão. Amém. Porque Deus ele vai ser contigo. Deus ele vai estar na frente de cada uma das tuas batalhas. Porque Ele sabe que você está ocupado com o que Ele tem colocado nas tuas mãos. Glória a Deus. Ele sabe que você não tem tempo Aleluia. para estar pedindo coisinhas pequenas. É por isso que a palavra dele diz que quando você pedir será acrescentado. Porque os teus lábios vão ser abertos para pedir coisas santas, Aleluia. coisas abençoadas. É por isso que ele vai dar. Glória a Deus. Porque você vai apresentar pedidos que vão em conformidade com a vontade dele. Aleluia. E quando o seu pedido é apresentado a ele em conformidade com a vontade dele, ele faz, Amém. ele realiza. E você vai ver, meu irmão, como as tuas orações vão modificar. Você vai parar de ser aquele crente, vocês oram por mim, vocês oram por mim. Você vai parar de ser aquele crente que apresenta coisas, me dá, igual criança. Não, você vai mudar a sua oração. Senhor, obrigado. Senhor, graças eu te dou. Você vai começar a ter uma nova postura de oração com Deus. Aí você vai ver que você vai parar para orar e você vai orar 10, 20, 30, 40, 1 hora e você vai continuar tendo oração porque você vai ter vidas para apresentar ao Senhor. Você vai parar de se apresentar a Ele com uma vida pequena e egoísta, só apresentando a sua vida. Você vai começar a apresentar vidas, você vai começar a apresentar causas, você vai começar a apresentar coisas a Deus, aonde você vai ver o mover e o agir de Deus. E vai ser através das tuas orações, porque a palavra de Deus diz que através das orações dos justos, até os ímpios são abençoados, até os ímpios são alcançados. Mas você vai ter que abrir os seus lábios, meu irmão, para você ver esse mover, para você ver esse operar de Deus, esse transformar de Deus. Com a sua boca calada, você não vai ver nada. Você não vai ver nada. Porque além da sua boca estar calada, os seus olhos vão estar fechados, os seus ouvidos vão estar tampados também. Você não vai ver e não vai ouvir e não vai viver nada de Deus. Deus nos chama para vivermos um verdadeiro evangelho. Deus nos chama para viver um evangelho de compromisso com a palavra dele. O nosso Criador sabe que temos o nosso trabalho. Ele sabe disso, meu irmão. Isso não é desculpa para você. Isso não é desculpa para mim. Ah, mas eu trabalho a 100%. Eu não posso pregar, eu não posso anunciar. Mas eu tenho meu esposo, me toma muito tempo. Eu tenho a minha esposa, eu tenho que dar atenção a ela. Eu tenho amigos e muitas outras coisas que são bênçãos de Deus para a minha vida
E eu não posso. Como é que eu vou deixar tudo isso? Você pode, meu irmão. Porque a palavra de Deus diz para que você largue tudo. Tudo que tem sido impedimento para você pregar e anunciar esse evangelho, você deixa de lado. Você não vai deixar a sua esposa de lado, é óbvio, você não vai deixar o seu trabalho, mas é encontrar tempo. Encontrar tempo, você vai começar a orar e pedir para Deus repreender tudo que tem roubado e furtado o seu tempo. Você tem que pedir a Deus para que Ele te faça um bom administrador do seu tempo. Aleluia. Você vai estar no seu trabalho e Deus vai te dar tempo para você anunciar as boas novas. Você vai estar com a sua esposa, dando atenção a ela, o marido à esposa, a esposa ao marido, e você vai ter tempo para resplandecer. Você vai estar entre amigos, aonde você estiver, você vai ter tempo, porque você vai ser um bom administrador, porque Deus vai te capacitar, porque o Espírito Santo que há dentro de você vai te capacitar para essa boa obra. E você vai viver tudo isso, você vai viver o melhor de Deus na sua vida, e isso não vai ser impedimento, meu irmão. Porque Deus sabe. Deus sabe. Ele sabe que a gente tem uma outra vida, Deus sabe que a gente tem compromisso, mas Deus sabe também e nos chama para ter uma vida santa, para ter uma vida de compromisso com Ele, e através dessa vida é que você vai pregar o Evangelho. É através dessa vida que você vai colocar as boas novas. É recebendo amigos na sua casa, para que eles vejam que você é diferente. Quando você está no trabalho, onde você está, onde você estiver, fazendo o que você estiver, se você viver um verdadeiro evangelho, você vai estar fazendo a diferença. E você vai estar impactando, e você vai estar transformando. Porque o vazio que se encontra no peito dessas pessoas que estão ali fora é do tamanho do amor que nos foi dado. E esse amor que você, quando abrir os seus lábios para dizer, é que vai preencher o vazio que está dentro desses corações que estão aí fora. Que nada vai preencher, meu irmão. Nada. A pessoa pode ter muitos imóveis, a pessoa pode ter carro, a pessoa pode estar em boate, a pessoa pode ter tudo. Ele pode encher de álcool, de droga. Nada, meu irmão. Nada vai preencher o vazio que se encontra no peito dessas pessoas, que você e eu temos para colocar dentro desses corações que se encontram aflitos. Mas você vai ter que abrir a sua boca, eu vou ter que abrir a minha boca, a igreja do Senhor vai ter que abrir a boca. Mas todas essas bênçãos não podem ser impedimento para nós. Você tem que administrar tudo que o Senhor tem te dado. Se foi o Senhor que te deu, é bênção. E o que o Senhor dá não é maldição, é bênção. Se Ele te deu, é para você administrar, aleluia, é para você cuidar e para você usufruir da melhor forma possível. Amém. Mas isso não pode ser impedimento. Isso não pode te deixar parado para você viver. Pelo contrário, queridos, não podemos perder nenhuma oportunidade. Deus tem nos dado oportunidades todos os dias. Ele tem colocado vidas diante de nós, Ele tem colocado circunstâncias diante de nós, para que a gente possa pregar essas boas novas. E você tem que aproveitar cada momento desse, aonde for que você estiver, você aproveita, meu irmão, que é a oportunidade de Deus para você falar desse amor, para você viver esse amor. Deus nos concede durante o nosso dia momentos específicos onde a gente pode falar desse amor. Ele prepara, Ele cuida de cada detalhe. Se você tiver a tempo, você vai ver. Às vezes você está lá no seu trabalho, um amigo, alguém de trabalho vai soltar alguma coisa que você vai ouvir e naquele momento você não vai poder falar. Mas Deus vai trabalhar no teu coração e Ele vai te dar um momento, aleluia, na hora da pausa, na hora de ir embora, no intervalo, em algum lugar, Ele vai te dar a oportunidade para você falar desse amor. Ei, meu irmão, eu ouvi algo e eu quero falar algo de Deus para você. E Ele vai te dar essa oportunidade, Ele vai te dar esse momento. Por isso que essas coisas não são impedimento. A nossa família, o nosso trabalho, nada disso é impedimento, pelo contrário, são bênçãos de Deus para que a gente possa viver uma vida que venha impactar e venha transformar. Aleluia. Através do nosso casamento, através da nossa vida profissional, através da educação dos nossos filhos, tudo isso é uma oportunidade de nós resplandecermos a imagem e a semelhança de Deus.
quando nós levamos um casamento correto, quando nós educamos os nossos filhos de forma correta, quando nós trabalhamos de forma correta. Tudo isso é oportunidade que Deus está te dando para pregar e anunciar o Evangelho de forma diferente, de uma forma que venha resplandecer, de uma forma que venha incomodar, de uma forma que venha constranger as pessoas que estão à nossa volta. Aleluia. Elas têm que ver esse compromisso, elas têm que ver essa diferença. Ele ama a esposa dele de forma diferente, eu também quero amar a minha esposa. Ela ama o esposo dele de diferente, eu também quero. Ele educa o filho dele de diferente, eu também quero.